Olá, estamos ao vivo aqui em mais uma transmissão pelo Facebook. Eu sou o Dr. Alexandre Rigak e nessa transmissão de hoje nós vamos falar sobre a cor dos dentes. Vamos falar um pouquinho sobre clareamento também, mas nós vamos comentar sobre outros aspectos das cores dos dentes. Por que em alguns casos que a pessoa faz uma reabilitação, há alguns casos que a pessoa faz coroas nos dentes da frente, alguns ficam bons, outros não ficam tão bons assim. Então vou comentar algumas coisas dos bastidores para quando a gente está ali naquele processo de escolher a cor dos dentes da pessoa, né? A nova cor dos dentes, ou se a gente precisa buscar uma cor que seja parecida com os dentes do lado ou com o dente de baixo. Então hoje a gente vai falar basicamente sobre a cor dos dentes. Toda terça-feira, às vezes o vídeo não sai na terça, mas eu gravo na terça, ele acaba saindo na quarta, tal, mas na maioria das vezes na terça-feira eu gravo um vídeo falando sobre curiosidades da odontologia. Para que você faz isso, Dr. Alexandre? Bom, eu faço isso para de repente você é uma pessoa que está buscando saber um pouco mais de como anda a odontologia atual, está precisando de um tratamento, não sabe se já existe alguma coisa que resolve um problema que você tenha, ou então você conhece alguém, conhece algum parente, seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe. Você percebe que eles estão com algum probleminha aí na dentição e aí você vai lá, já busca informação aqui na fanpage do Dr. Alexandre Rigak e já pode compartilhar também com essa pessoa da sua família, com às vezes algum amigo, alguma pessoa do trabalho, você já consegue compartilhar com essa pessoa e essa pessoa vai receber informações atualizadas das coisas que estão em alta na odontologia. Então, muitas pessoas buscam o tratamento, mas na hora que chegam aqui, elas ficam maravilhadas com os resultados que hoje em dia a gente consegue e antigamente não conseguia, né? E eu falo antigamente, assim, 5 anos atrás na odontologia, antigamente, porque a velocidade com que as coisas estão melhorando, né, é muito rápida realmente. Então, em 5 anos, em 10 anos, tudo muda na odontologia, né? Então, às vezes, algum problema que há 5 anos atrás não era possível de se resolver, hoje em dia o negócio já está legal, já está funcionando em cima. Então, é justamente para dividir com vocês essas inovações, essas mudanças, tá? Que eu venho aqui toda terça-feira, gravo um vídeo para você e se você tiver interesse, de repente o que eu estou falando aqui cai em cima para você. Se você tiver interesse em vir aqui me conhecer, passar uma avaliação, fazer um tratamento, a minha especialidade é implantes dentais e as próteses sobre esses implantes, mas trabalho também com a parte de clínico geral, tá? Faço a parte de dentística, restaurações, limpezas. Tenho profissionais que me ajudam aqui, de repente algum tratamento específico que eu não faça tão bem ou que eu não goste de fazer, eu tenho uma pessoa que pode vir aqui, que vai te auxiliar, ou eu encaminho você para o consultório dela e assim a gente vai levando os nossos pacientes e melhorando o sorriso de cada vez mais pessoas. Então, vamos ao tema de hoje. Eu gostaria de te convidar, se você estiver me assistindo ao vivo, para deixar uma pergunta aqui nos comentários. À medida que você escreve a pergunta, ela já aparece aqui no meu celular, ela aparece. E aí, se a gente estiver ao vivo aqui ainda, eu já vou conseguir responder a sua pergunta. Se de repente você não estiver me assistindo ao vivo, e sim a gravação, eu gostaria também de te convidar para deixar a sua pergunta, porque eu respondo daí por escrito. Não vai ser ao vivo ali no vídeo, mas vai ser por escrito e eu respondo a todas as perguntas que são feitas nos meus vídeos. Duvida que eu respondo? Então vai ver os outros vídeos que a gente tem na página do Facebook e deixa o seu e aí fica esperando para ver se eu vou responder ou não, tá? Você vai ver que eu vou responder sim
e que vai ser um prazer. Legal? Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês hoje seria a escala de cores. Vamos tentar colocar aqui, ó, a escala de cores. Eu deixei separado a escala de cor do mais claro para o mais escuro, tá? Então aqui são os dentes mais claros até os dentes mais escuros. Essa é uma das escalas de cor que a gente pode seguir. Eu digo dentista, né? O dentista pode seguir. Então você chega no meu consultório e você tem a cor de um dente, o dente de uma cor específica. E a gente precisa colocar ali 2 implantes, ou fazer uma jaqueta de porcelana, fazer uma faceta, uma lente de contato dental. Bom, a gente vai fazer algum trabalho e eu preciso fazer o quê? Eu preciso descobrir qual é a cor do seu dente, seguindo uma escala, por exemplo, essa, tá? Então a gente vai lá, por exemplo, escolhe esse dente aqui e fala, eu acho que esse daqui está batendo legal com a cor do seu dente. E a gente precisa ver aspectos como a luminosidade, a transparência do seu dente para seguir ao máximo possível a cor, né? E a prótese que a gente for fazer, a coroa, a jaqueta, o implante, a gente fazer de uma maneira que seja muito próximo às cores dos dentes que você já tem. Aquela pessoa que não tem dente nenhum, vamos supor que precisou extrair os dentes, infelizmente, precisou extrair, usa, vamos supor, dentadura. Aí a gente pode escolher a cor que a gente quiser, tá? Daí tá tranquilo, fica fácil, a gente escolhe uma cor baseado em tom de pele, tom do lábio, podemos seguir até tom do cabelo, isso daí influencia também, né? A idade do paciente, se é homem, se é mulher. Então a gente segue fatores como estes para sugerir uma cor específica para aquele paciente, tá? Então o que acontece? A gente precisa criar uma harmonia entre a cor do dente e todo o restante do paciente, tá? Então a gente sugere, é claro que a opinião do paciente pode influenciar também, tá? E a gente leva em conta. Tá? Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é assim, esse aqui é do mais branco, vamos dizer, para o mais amarelado, né? Então o que acontece? Geralmente a pessoa, quando ela fala assim, Alexandre, sabe o que quer? Quero mudar o meu sorriso, eu quero clarear, quero isso aqui, quero deixar tudo assim, dessa maneira. Muitas vezes a gente pode seguir sim essa vontade do paciente, mas o que a gente deve lembrar é que um dente muito branco, claro demais, né? Ele acaba ficando um pouco artificial. Então uma pessoa que tem a idade mais avançada não vai combinar se a gente trabalhar, né, na dentição dessa pessoa para chegar num dente muito branco. Não vai combinar com o tom de pele, com a idade que ela possui, né? Então, tudo isso daí precisa ser levado em conta. Um dente que ele é muito do lado de cá, né? Um dente que ele é muito claro, para mim é o lado direito, mas é para vocês, como é a parte da frente da câmera, eu não sei como que vocês conseguem enxergar direito. Mas a parte mais clara aqui são dentes que têm uma luminosidade muito grande. Ou seja, a pessoa vai sorrir, só vai dar o dente, né? Então não fica aquela coisa natural, aquela coisa bonita. É lógico que a gente também não precisa pegar do canto de cá, né? Por quê? Porque o canto de cá são pessoas que possuem alguns tipos de manchamento, né? Pode ser pelo cigarro, pode ser pelo excesso de café, pode ser de repente um problema causado por antibiótico na infância, o tetraciclina, né? Então a pessoa tem um dente com um manchamento maior, então a gente também tem essas opções aqui. Agora, uma pessoa que vai fazer reabilitação total, né? Então a gente tem toda essa parte do meio para poder escolher o dente dela e deixar o tratamento de uma maneira bastante natural. Quando a gente escolhe a cor, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, que para vocês vai aparecer ao contrário, né? Porque como eu disse,
a câmera, ela é a câmera frontal do meu celular, então ela fica realmente invertida a imagem. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente escolhe a cor, tem uma letra, nesse caso aqui é o A, e um número, o 1, tá? Se a gente escolher, por exemplo, este dente aqui, vai aparecer... Bom dia, Célia! Célia sempre aparece, né, Célia? Obrigado, viu, por me acompanhar aqui nos vídeos. Esse aqui é o B2, por exemplo, tá? Então ele tem uma letra e um número. A letra, ela tem a ver com a matiz da cor, né? A base da cor. Então, quando ela é para o A, ela é mais a base da cor é mais para o vermelho acastanhado, tá? As cores que começam com A, A1, A2, A3, A3,5, A4, essas cores, elas são muito comuns na boca do brasileiro. Bastante comuns mesmo, tá? Então vamos dizer que nessa sequência do A, eu acredito que mais de 50% dos pacientes possuem a coloração do dente nessa família, vamos dizer assim, do A, entre o A1 e o A4, né? O A4 é bem escuro, né? Então vamos dizer assim, mais de 50% está dentro do entre A1 e A3,5, tá? Então bastante gente tem a coloração dos brasileiros, tá? Tem a coloração dentro da família da letra A. Depois do A a gente tem o B, tá? O B, ele é mais para o amarelado. Então vamos dizer, o B1 é um amarelo bem clarinho, quase branco, tá? E o B3 já é mais amarelado que o B2, que é mais amarelado que o B1, tá? O B1, ela é uma cor bastante clara, ela é a primeira aqui desse canto de cá, é o B1, ela é uma cor bastante clara. E essa escala aqui são dos dentes naturais. Existe uma outra escala que ela segue dentes clareados, porque daí o dente ele fica mais branco do que essa daqui, que é a B1, entendeu? Então o B é mais pro amarelado, então tem aquele amarelado quase branco, B1, e aí vai indo B2, B3, aí vai indo mais pro amarelado. Muitas pessoas da minha raça, dos japoneses, né, possuem a cor dos dentes na família do B, tá? Um pouco mais pro amarelado, tá certo? Então os japoneses, eles têm o dente um pouco mais amarelados do que os brasileiros, né? Assim, o dente natural, sem estar mexido, tá certo? Depois do B a gente tem a família do C, que são dos acinzentados. Então o dente cinza mais claro, C1, e aí ele vai indo para o cinza mais escuro. Isso daí acontece muito com dentes que têm restaurações, que possuíam restaurações de amálgama, tal, ele pega um pouco dessa coloração acinzentada para dentro dele, tá certo? Temos também o D, que é o cinza avermelhado, D1, D2. Esse daí a gente quase não encontra nos brasileiros, tá? Esse daí realmente é essa cor da família do D, D de dado, né? É muito difícil de aparecer, tá? Realmente passa mais de ano sem ter ninguém aqui na família do D, tá certo? Mas de vez em quando, às vezes aparece. E a gente tem aquela escala BL, que são dos dentes clareados, tá? Então, pessoas que têm os dentes clareados, se quiserem fazer, por exemplo, precisarem fazer, né, por exemplo, uma jaqueta de porcelana, um implante, existe uma escala para que o dente do implante não fique sendo um dente mais amarelado do que o restante, tá certo? Legal? Bom, o que eu gostaria de falar também é sobre assim, quais são os tipos quando que a gente vai utilizar a coloração, né? Então a gente vai usar a coloração quando faz, por exemplo, um implante. Vamos pensar que eu sofri um acidente e que o meu dente da frente eu acabei quebrando. Olha só que coisa, quebrei meu dente da frente, né? Bati ali e tal e quebrei meu dente da frente, tá? Então eu preciso fazer um implante. O implante é aquele parafusinho que a gente vai colocar na onde foi feita a extração da raiz do dente, certo? E aí a gente precisa fazer uma coroa de porcelana
para ser parafusado nesse implante e aí eu volto a ter a dentição completa, tá certo? Então o que acontece? Para a gente saber a cor da coroa do implante, eu preciso usar uma escala, por exemplo, essa daqui, tá? E aí a gente vai fazer a coroa seguindo a cor que a gente escolheu. Outra situação que a gente precisa saber a cor seria quando a gente está fazendo uma restauração. Então apareceu uma cárie, a gente remove essa cárie e vai restaurar. O pessoal chama de massinha branca. Pois é a restauração, a obturação, tá? Então a gente também tem a resina que faz essa restauração de todas essas cores, tá? De todas essas cores e várias marcas, várias transparências, né? A translucidez dela a gente tem também. Tem como a gente deixar essa restauração mais brilhante ou mais opaca, tem como a gente fazer isso daí também, tá? Então a gente vai de todas as maneiras cercando para que a gente chegue na coloração, textura, luminosidade a mais parecida com a que a pessoa já tem, tá certo? Então existe tudo isso daí hoje dentro da odontologia que antigamente, quando se fazia só aquela restauração de amálgama, era tudo prateado, né? Era tudo prateado. Muitas pessoas, falando em restauração de resina e amálgama, deixa eu abrir um parênteses aqui, que muitas pessoas, elas falam assim, mas eu, do dente do fundo aqui, eu quero manter o amálgama, porque falaram para mim que ele dura mais e que ele é melhor, tá? Isso talvez algum dia, quando as resinas brancas elas ainda estavam em desenvolvimento, talvez algum dia isso realmente fosse verdade. Mas não é mais a realidade de hoje em dia, tá? Hoje em dia essas restaurações de resina, elas são super resistentes e ela tem o benefício de ter a parte estética favorável, né? O que muita gente acaba falando é que assim, mas quando eu faço a restauração de resina, eu preciso trocar com uma rapidez muito maior do que quando eu tinha o amálgama. Porque o que acontece? A resina ela pode manchar, pode pegar manchas de café, de vinho tinto e outras coisas, né? Molho de tomate, e aí vai manchar e aí eu preciso trocar, né? Primeiro que muitas vezes ela pode sim pegar uma mancha no decorrer dos anos, mas com um simples polimento, né? Ela já vai voltar à cor original, tá? Então de repente ali naquelas limpezas a cada 6 meses, a cada 8 meses, a cada ano que você fizer, passando um polimento ali, uma lixinha, uma borrachinha, o dentista já consegue restabelecer aquela cor original da restauração. A segunda coisa que eu tenho para falar é que é a seguinte, o amálgama, ele ficou feio, né? Desde o primeiro dia em que foi feita a restauração de amálgama, né? Então desde o primeiro dia ele é prateado, ele é feio, a coloração dele é feia, né? Que eu quero dizer. Então o que acontece? Se passa 5 anos depois, ele está oxidado, mas ele continua feio, né? Então não teve uma mudança. Ele saiu de feio e continua feio, tá? A restauração de resina, ela, no comecinho, ela é maravilhosa, linda, e a partir dos anos, se não for feito esse polimento que eu estou falando, né, ela pode pegar uma coloração na superfície dela, e aí você acaba começando a se importar com aquela coloração, e aí já precisa fazer ou a troca ou o polimento, né? Mas assim, a questão é que não é que um é melhor do que o outro, e sim, um é mais bonito do que o outro. Isso eu estou falando hoje em dia, com as resinas, com a qualidade das resinas que a gente tem hoje, tá certo? Bom, fecha esse parênteses de resina e amálgama, vamos voltar para a coloração dos dentes. A Sarah está falando aqui que os dentes dela são manchados, que o sonho é ter tudo branco, né? Mas não tão branco. É verdade, esse é o sonho de muita gente, e uma das coisas que eu vou falar, que inclusive a gente pode falar até agora, é sobre o quê? Doutor Alexandre, estou a fim de ter dentes mais brancos. Quais são as minhas alternativas? Então, legal. Vamos começar pela mais simples. Se os seus dentes estão manchados por causa de manchas superficiais, por exemplo,
café, por exemplo, cigarro, tá? Ou até mesmo formação de tártaro, tá? O tártaro, ele mancha os dentes também, né? Então o que acontece? Uma limpeza já vai ajudar na coloração dos seus dentes, tá? Então, estou pegando de leve primeiro, tá? Então vamos dizer que o seu manchamento é causado por manchas superficiais ou tártaro. Então, uma simples limpeza no consultório, tá? Vai resolver uma grande porcentagem desse seu problema, tá? Uma grande porcentagem desse seu problema, porque o jato de bicarbonato ele consegue limpar as manchas superficiais de café, de Coca-Cola e até de algumas frutas, por exemplo, a amora, né, também mancha bastante os dentes, cereja, bom, molho de tomate, tá? Então a limpeza vai conseguir tirar essa mancha superficial e a utilização do ultrassom aqui no consultório vai fazer a remoção do tártaro, deixando o seu dente primeiro mais saudável e segundo mais limpo, e aí ele vai ficar mais bonito. Então essa é a primeira alternativa que você tem. A segunda alternativa que você tem é fazer o clareamento. O clareamento tem aqueles dois tipos que você pode fazer, é o caseiro com a utilização de plaquinha de silicone, você coloca o gel de clareamento dentro na plaquinha, encaixa e aí você vai ficar de acordo com o que de acordo com a marca do produto que o dentista comprar, você precisa ficar ou meia hora, ou 1 hora, ou 8 horas utilizando essa plaquinha, tá? Ou a noite inteira, ou é de dia. Isso daí vai depender da marca de clareamento que o seu dentista for comprar para te entregar. Daí ele te explica direitinho como que tem que usar no seu caso, tá certo? Ou então faz aquele clareamento no consultório, que o dentista, ele no consultório vai fazer a aplicação desse gel químico que vai fazer o clareamento dos seus dentes. Quando faz aqui comigo, por volta de 1 hora e pouco, você já faz o clareamento, uma semana depois volta, faz novamente o clareamento e aí encerra, a gente já consegue ter um clareamento legal dos dentes, tá? Então essa seria a opção química, tá? A primeira seria uma opção física, né? Vamos dizer assim, mecânica, né? Que seria através da limpeza. A segunda opção seria uma opção química, que seria através do clareamento, ou o caseiro ou o de consultório. E a terceira seria uma opção protética, né? Ou seja, você fazer lentes de contato ou facetas. E essas facetas elas podem ser de porcelana, elas podem ser de resina, elas têm algumas opções, né, de material para serem feitas. E aí essa seria uma opção mais, vamos dizer, utilizando a prótese, né, como agente clareador do seu sorriso aí, tá? Isso daí é uma coisa também que muita gente tem feito e com resultados maravilhosos. O grande detalhe para quem faz a opção das facetas, né, e lentes de contato, é realmente não exagerar no branco, né, para não deixar um negócio artificial, tá? E também acertar em todos os limites ali, no preparo, na parte técnica do negócio, e também fazer a escolha de um excelente laboratório de prótese, que a gente precisa confiar nos protéticos para que o serviço fique legal, fique bacana. Além de que o dentista que estiver fazendo precisa ter ali um conhecimento, precisa ter uma habilidade, porque vai lidar com os seus dentes da frente, né? O que escurece os dentes? O que escurece os dentes? Eu já dei alguns exemplos, né, de café, Coca-Cola e tal, mas o que eu quero explicar um pouquinho melhor para você, que tem a diferença entre o escurecimento da superfície dos dentes e o escurecimento da parte interna dos dentes, tá? Da superfície, eu já citei ali a Coca-Cola, o ketchup, a Fanta, uva e laranja também mancha bastante, vinho tinto também mancha bastante, a amora que eu já comentei com vocês também, né? E algumas outras coisas também que agora não está me vindo na cabeça, mas também ajudam a escurecer os dentes, a superfície dos dentes, tá?
Agora, existem também as manchas internas, e essas têm algumas causas. Eu já citei para você uma delas nesse vídeo, que é do antibiótico. A pessoa que toma o antibiótico tetraciclina até os 16 anos, ela é uma pessoa que está em formação de dente ainda, tá? E esse antibiótico, ele pode sim causar um manchamento dos seus dentes. Então ele está formando lá dentro da sua gengiva e você toma tetraciclina, né? E aí, à medida que ele vai nascendo, você percebe que ele já nasce manchado. Uma outra coisa seria o envelhecimento fisiológico. Então, uma mancha interna seria o envelhecimento fisiológico dos dentes. Ou seja, uma pessoa que tem, por exemplo, 60 anos, ela já tem o dente mais amarelado do que quando ela tinha 15 anos, 20 anos. Isso é um envelhecimento natural dos dentes e ele causa esse amarelamento, né? Uma outra coisa seria o trauma. Uma pessoa que, por exemplo, sofreu uma batida e bateu uma batida no dente e ele rompeu o feixe vasculo-nervoso lá na pontinha da raiz dele, é um dente que vai escurecer. Por quê? Porque ele vai causar uma necrose interna desse dente. Então, aquele sangue parado, né? Aquelas veias, artérias, nervos ali mortos dentro do canal do seu dente, eles vão sim causar uma mancha intrínseca, né? Uma mancha interna do seu dente e que ela acaba transparecendo. Então, uma pessoa que precisa fazer um tratamento de canal e ela não buscou ainda esse tratamento, ela pode ao longo do tempo ter o seu dente manchado. E uma outra coisa seria sobre a fluorose. Fluorose também até os 16 anos, né? É uma pessoa que tem um consumo excessivo de flúor, né? Então, uma criança que os pais não se preocuparam ali em utilizar uma pasta de dente sem flúor ou com uma quantidade de flúor pequena e ela acaba deglutindo aquela pasta de dente. Então, o excesso de flúor também até a formação total dos dentes pode causar manchamento nesses dentes. Bom, o que eu gostaria de falar para vocês sobre a cor dos dentes, você viu que é bastante coisa, né? É um tópico que parece ser pequeno, cor de dente, mas não, tem bastante coisa para falar. É um tópico, achei um tópico bastante interessante para dividir com vocês, tá? E fica aqui meu convite mais uma vez para você deixar seu comentário e caso você more na cidade de Campinas ou região, esteja precisando aí de um dentista de confiança, uma pessoa que vai fazer todos os tratamentos, não necessariamente eu faço todos os tratamentos, mas quando eu preciso, tem colegas que vêm aqui, ajuda a gente a fazer o tratamento de uma maneira global, né? Um tratamento de uma maneira geral. Então, fica aqui o convite mais uma vez para você agendar a sua avaliação, tá? Para você vir me conhecer, eu vou ter o maior prazer em te receber aqui e fazer um planejamento dos seus dentes. Se for a parte de implantes, a parte de prótese, deixa comigo, vem para cá que eu vou ter o maior prazer em cuidar dos seus dentes, tá certo? O telefone para agendamento está em cima na descrição do vídeo aqui. Pode fazer um agendamento também por WhatsApp, também o número do WhatsApp está no título aqui deste vídeo, tá? O endereço também está no título desse vídeo. Então fica aqui o convite para você vir me conhecer. Eu vou ter o maior prazer de te receber, fazer o planejamento do seu tratamento e, se tudo der certo, podemos iniciar aí um tratamento bacana para você. Legal? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima terça-feira. Se você quiser deixar também um assunto, tá? Um assunto para se virar aí o assunto do próximo vídeo, pode também deixar nos comentários desse vídeo. Eu vou considerar, tá? E se de repente muita gente estiver pedindo esse assunto aí, eu vou fazer sim um vídeo sobre o assunto que você sugerir, tá bom? Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!